Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, dando sabedoria e entendimento à tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Chegamos num dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos. Irmãos, existe muita discussão se a lei de Deus cessou, se não cessou, se os 10 mandamentos valem para hoje. E eu costumo, sempre que eu trato desse assunto, permanecer na segurança bíblica. E a Bíblia me mostra o seguinte, que os 10 mandamentos, 9 deles são citados na Nova Aliança. E o 4º mandamento, que é o sábado, nos ensina que o nosso sábado é Jesus. Quando eu creio em Cristo, eu já entrei no descanso, já entrei no meu sábado. Então, os 10 mandamentos estão presentes no Novo Testamento. Outro detalhe, uma das promessas da Nova Aliança é que Deus iria colocar a sua lei no nosso coração. Então, nós cremos que hoje a lei de Deus está escrita no coração dos crentes. Dentro disso, eu creio que a discussão se fecha aqui e qualquer coisa fora disso é modelo teológico. E aí cada igreja tem o seu. Eu prefiro ficar no que a Bíblia fala. Hoje nós vamos começar o nosso estudo dos 10 mandamentos. Eu poderia chegar aqui simplesmente e ler. Estaria válido. Muitas vezes os pregadores fazem isso. Mas eu quero dar nessa noite a base doutrinária. Por quê? Porque o primeiro mandamento que nós vamos lidar, ele é uma das maiores ofensas a Deus. E ele é a base de todos os pecados, que é a idolatria. Então, assim, a coisa é mais profunda, não é apenas você ter uma imagem, fazer uma imagem ou adorar uma imagem, é muito mais profundo do que isso. A coisa é muito mais elaborada. Nós vamos precisar, provavelmente, de 2 palavras só para estudar de uma maneira encorpada toda essa teologia sobre a idolatria, sobre essa base desse mandamento. Então eu devo fazer um dos aspectos nessa noite e na quarta-feira que vem vou cumprir o outro aspecto, que é a questão ritualística. Então assim, que bom que você veio. Vão ter ensinos importantes essa noite. Alguns dos textos os irmãos já conhecem, mas quando eles são colocados lado a lado, eles aumentam muito a força do aviso que Deus faz sobre a idolatria. É coisa muito séria. Então eu vou estar lendo Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bom, vamos começar pelo 2º mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Lembra quando você era pequeno que você fazia assim, eu juro por Deus? Isso que é tomar o nome de Deus em vão. Você não pode colocar Deus de maneira imprudente nas suas coisas. O que aconteceu com o povo de Israel?
Eles levaram esse mandamento ao extremo em que eles não pronunciavam o nome de Deus. Yahvé, Yahweh, que é a pronúncia mais aproximada. Para vocês terem uma ideia, a pronúncia original se perdeu. De tão extremo que o povo de Israel fez. Mas não é isso, eu posso falar, lembrando que Deus é título. Deus não é nome. Deus é título. Por isso que até o mandamento ali vai falar, não terás outros deuses diante de mim. Mas você pode pronunciar o nome de Deus. Você não pode ficar lançando, eu juro por Deus, Deus isso, Deus aquilo. Ou, por exemplo, como Saul fazia. Saul pecava e falava, tão certo como vive o Senhor. Várias pessoas da antiga aliança faziam. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. É usar o nome de Deus de maneira inapropriada. Agora, os 6 primeiros versículos são muito sérios. A questão da idolatria. Inclusive a idolatria é chamada de iniquidade. E quando essa iniquidade é repetida pelos filhos, pelos netos e pelos bisnetos, o que Deus fala? Eu vou visitar todas as gerações que praticarem iniquidade. E eu vou fazer misericórdia das gerações que forem apegadas a mim. Lembrando que aqui é um hebraísmo, tá? São figuras de linguagem. Você não pode parar exatamente 2, 3, 4, 5 gerações. Você tem que entender isso no contexto que toda geração que praticar iniquidade, Deus visita. O pecado não confessado traz consequências. Agora, de que iniquidade especial o versículo está falando? Da idolatria, do fazer imagem de escultura, do fazer imagem de algum Deus que há no céu, ou na terra, ou embaixo da terra, qualquer forma de Deus. E por que Deus condena isso? É esse o ponto que eu quero chegar. E veja que interessante, nós vamos começar meio do avesso. Esses 2 primeiros textos você não precisa abrir, mas os outros nós vamos abrir juntos. Veja, o Novo Testamento, 1 João 5, 21, diz assim, ele fecha a sua epístola, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, primeira epístola de João é um tratado doutrinário primoroso. Curiosamente, ele fecha esse tratado doutrinário falando para guardar dos ídolos, de maneira abrupta. E olha que interessante, o próprio João, no Apocalipse 21, 8, diz, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha que interessante. Idolatria, feitiçaria, do lado de pecados terríveis. Então o que eu tenho que entender? Vale até hoje. O que eu tenho que entender? O principal conceito de idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Se existe algo no seu coração mais importante do que Deus, ou que ocupa o seu tempo acima de Deus, nas suas prioridades, aquilo é um ídolo. Se você é realmente o Filho de Deus, nascido de novo, Deus vai trabalhar para arrancar aquele ídolo do seu coração. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não pode permitir ídolos. Agora a pergunta qual que é? Não é melhor você remover? Se você perceber que algo tem ocupado o seu coração de maneira indevida, do que ter que passar por um tratamento de Deus e Ele vir removendo. Amém? Amém. Então vamos abrir agora em Levítico, capítulo 17. Você vai 2 livros à frente, Levítico 17. Vamos começar a construir uma pequena teologia sistemática na questão da idolatria. Por que Deus é tão radical e tão rigoroso com a idolatria?
Levítico 17, versículo 7 diz assim: e nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Olha que interessante, irmãos. Quando você sacrifica um ídolo, você está fazendo um sacrifício a demônios. Esse é o principal motivo. Que a idolatria é proibida. Irmãos, os demônios anseiam ser adorados. Lembra Satanás, na tentação de Jesus no deserto, que ele fala, ó, todos os reinos do mundo me pertencem, o sistema do mundo, né? Eu dou a ti, se prostrado me adorar. Então, o que Satanás e seus demônios buscam é adoração. Quando eu estou diante de um ídolo, quando eu estou diante de uma prática que não é ao Deus de Israel, a Jesus Cristo, seja o nome que for fora dessa prática, é um ídolo. Eu estou servindo um demônio. Esse é o motivo. Irmãos, o Antigo Testamento não fala muito de demônios. Os textos são raros. Mas aqui é um desses textos extremamente importantes. Amém? Amém. Vamos no próximo livro, Deuteronômio 18. Olha que interessante. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vamos fazer uma pausa aí. Primeira coisa, ele chama de abominação. Todas essas práticas são abomináveis. Segunda coisa, por que esse texto é importante? Lembra que nós lemos em Apocalipse os feiticeiros e os idólatras? Mas eu não tenho ali as práticas. Aonde que eu sei quais são as práticas de feitiçaria e idolatria? É em Levítico e em Deuteronômio principalmente. Em capítulos como esse eu identifico. Então, olha que interessante, veja. Passar pelo fogo o filho, sacrifícios humanos, crianças queimadas a um deus chamado Moloque. Essa turma aqui não era brincadeira. A turma fala, nossa, como que Deus mandou matar a cidade inteira? Primeiro, Deus deu 400 anos para que eles se arrependessem. Segundo, eles faziam essas práticas de maneira covarde e cruel. Que mais que o texto fala? Nem adivinhador, irmãos, isso aqui, a prática mais próxima que nós temos hoje é a da cartomancia. É adivinhador. Porém, os horóscopos também são uma espécie de adivinhação ligada a todo o exército do céu. Por trás de cada horóscopo tem um ídolo. Um crente que ama o Senhor e quer ter um culto íntegro. A palavra que eu usei, íntegro. Ele não consulta horóscopo, não consulta mapa astral. Por quê? Porque está prevendo o futuro. Prevendo o futuro. A única forma de previsão de futuro que eu posso ter é a da Bíblia. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o seu coração, eu me voltarei para ele. Acabei de prever o futuro. De maneira bíblica.
Entenderam? Cuidado, irmãos, olha, o que tem, principalmente as igrejas históricas, tem uma prática horrível em relação ao horóscopo. Eu não entendo por quê, mas tem muita igreja reformada aí que a turma consulta horóscopo, o mapa astral. Entendeu? Eu acho uma desatenção terrível. Irmãos, por trás de cada... só para você ter uma ideia, entender o ponto que eu quero chegar. Cada horóscopo está ligado a um mês. Para vocês terem uma ideia, cada mês está ligado a um ídolo. Por exemplo, o mês de janeiro está ligado ao ídolo chamado Deus Janus. Quem era Janus? Janus tinha um rosto para frente e um rosto para trás. Na tradição, ele era um Deus que podia enxergar tanto o futuro como o passado. Por exemplo, o mês de junho, quem é adorado ali é o Deus Juno. Entenderam? Então, assim, até os próprios meses tem uma entidade ligada a isso. Imagina um horóscopo que é ligado a cada mês, a cada período do ano e faz prognóstico. Faz previsão do futuro. Não é algo simples. Quando o rádio tocar, não fica parando para ouvir, não tem nada para você lá. É uma prática condenada pela Bíblia. Vai perder salvação? Não, porque a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Mas Deus vai ser obrigado a te ensinar como se cultua Ele de verdade. A maneira que Ele vai fazer, não sei, às vezes por uma pregação. Ou às vezes uma outra forma. Mas cuidado com isso. A coisa é pior do que a gente pensa. Eu já ouvi caso de crente que inclusive queria fazer simpatia ou benzimento. É tudo feitiçaria. Simpatia, benzimento e reza. Aparece lá a criança, está chorando à noite. O que fala? Ó, está com a espinhela caída. Quem já ouviu isso? O que vai fazer? Vamos levar numa rezadeira para rezar. Irmão, feitiçaria. Está invocando o capeta e a criança vai sair debaixo de influência maligna. E o nosso Deus não quer que nós façamos parte da mesa dele e da mesa dos ídolos. Então, cuidado. Que mais? Vamos seguir. Versículo... o agoureiro é um pouquinho diferente. O agoureiro, ele lia as vísceras. Ele sacrificava o animal, abria as vísceras e ele lia os rins, o fígado. Que maneira que é isso eu não conheço profundamente. Mas ele fazia uma espécie de adivinhação para prever o futuro. Para vocês terem uma ideia, Deus usa um ritual desses, através de um espírito de engano, para trazer Nabucodonosor para atacar Israel. No próprio engano deles, Deus usa o próprio engano para fazer a sorte, quando eles lançarem sorte sobre o animal. Depois procura o texto lá. Está em Crônicas ou Reis. Entendeu? Da mesma maneira que ele usou um ritual pagão para apontar que era Jonas, que era o maldito dentro do barco. Aqueles marinheiros eram todos pagãos. E lançaram sortes de maneira pagã, prognosticador. E Deus usa o ritual pagão, inclusive, por quê? Porque ele é soberano. Se ele quer fazer algo, ele faz. Ele pode, foi ele que criou a regra. Sendo ele o criador da regra, ele está acima da regra. Quem está debaixo da regra somos nós. Nós não podemos fazer isso. Entenderam? E aí, a feitiçaria, nem feiticeiro, mas vamos seguir no 11. Nem encantador, nem quem consulte é um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Irmãos, encantador. Veja, você vai lá na Índia, tem aquele pessoal que encanta naja. Aquilo ali é truque. Ele coloca urina de rato na flauta e a naja não enxerga muito bem, ela tem um sensor de calor. Sabe aquelas cobras feias? E aí, presta atenção, quando ele faz assim com a coisa, a naja faz junto. Por quê? Porque ela está sentindo o cheiro da urina do rato, que é o principal alimento dela. E aí ela segue a flauta, eles acham que é encantamento. Aquilo ali não é encantamento. Agora,
existem práticas de encantamento. Em especial no século XXI, uma espécie de chamada feitiçaria branca, Wicca, bruxas boas. É um absurdo, não existe bruxa boa, bruxa é bruxa. Dizer que tem uma bruxa boa é dizer que tem um demônio bom. Fazem encantamentos. Não, vamos colocar florais de bar na nossa casa. Vamos colocar cristais. Vamos fazer um feng shui, uma harmonia do ambiente para trazer boas energias para o nosso lar. Tudo isso é encantamento. Sabe qual é a boa energia que você pode trazer para o seu lar? Acorda de manhã, dobra o teu joelho, agradece a Deus, pede para Ele guiar seu dia, leia 15 minutos pelo menos da Bíblia e viva um dia seguindo os preceitos do Senhor, que você vai ver o que é equilíbrio na sua casa. Procura andar em santidade, uma vida consagrada, que você vai ver. Hoje em dia nós temos formas muito sutis de encantamento. Por exemplo, acender incenso. É encantamento. Incenso é para invocar bons espíritos. Tem crente que acende incenso. Ah, pastor, então não posso colocar um bom ar? É diferente. Estou falando aqueles incensos que o cara bota num altarzinho, acende, o negócio é indiano. Diferente, você tem um aromatizador para ficar um delicioso aroma de lavanda na sua casa, com hortelã. É diferente. Estou falando com uma questão religiosa. Nós não somos ignorantes. Nós temos o Espírito do Senhor que habita em nós. Mas é encantamento. Entendeu? Por exemplo, alguém fala uma coisa. Nossa, toma cuidado que esse seu resfriado vai virar uma pneumonia. O que a pessoa faz? Deus que me livre. Irmãos, isso é mandinga, é encantamento. Percebe? Cuidado. É coisa engedrada, irmãos. Nós vivemos num país que é infestado de feitiçaria afro, de feitiçaria indígena, tudo misturado, e da feitiçaria do catolicismo medieval. Então, cuidado. Não? O que eu estou falando aqui? Precisa ter medo? Não. Mas nós não devemos participar da mesa dos ídolos. Não são coisas saudáveis a um crente. É fogo estranho. Inclusive é pecado. E você não quer pecar. Ah, pastor, mas mesmo se eu não souber. Irmãos, se você não souber, a misericórdia triunfa contra o juízo. Mas Deuteronômio 7:27 mostra que existe alguma consequência. Entendeu? Então assim, cuidado. Vamos continuar no texto. Quem consulte os mortos, irmãos, toda a base de espiritismo. Ó, a santologia católica é uma forma de consulta a mortos, que os católicos não percebem. Mas eu pergunto, aonde que está Maria? O corpo de Maria está na sepultura. O espírito dela foi para Deus. Está no paraíso com Deus, consciente. Então já morreu. Entendeu? Nós não podemos ter contato com quem já morreu. Então eu não posso endereçar minhas orações a quem já morreu. Principalmente que só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Entenderam? Agora, olha que interessante. O espiritismo de mesa branca tem essas práticas. Quando você vai numa religião afro, o orixá já morreu. O orixá é um ídolo, irmãos. Esse pessoal quer dizer que Oxalá é o Deus da Bíblia, sem pé nem cabeça. Só se for da Bíblia deles. O meu Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Yahweh, Adonai.
O grande El Shaddai. Percebe? Existe todo um ambiente de como é que é o nome? Sincretismo religioso. Quando mistura as religiões, para perpetuar o engano. Hoje em dia, tem igreja evangélica que tem prática de feitiçaria. Como? Quando te dá um sabonete ungido. Toda religião que ensina que um objeto tem poder, ela está tendo uma prática de feitiçaria. Nossa, pastor, sabonete ungido, fronha ungida, tudo isso. Entendeu? Ah, pastor, mas e os lenços de Paulo? Irmãos, o livro de Atos é exceção. E aquilo que aconteceu, as pessoas pegavam. E aconteceu só aquela vez. O próprio Paulo fala que Epáfras ficou doente muito grave. Se fosse uma prática de mandar lencinho, por que Paulo não mandou um lencinho para Timóteo cuidar do seu estômago e para Epáfras quando estava doente? Percebe? Outra forma de feitiçaria gospel. Decreta agora na vida do seu irmão. Suas palavras têm poder. A religião que ensina que eu posso dominar o divino, que eu posso dominar a divindade através das minhas palavras, é a feitiçaria. Você falar, profetiza agora na vida do seu irmão. Você falar agora, decreta agora na vida do seu irmão, você está dizendo que as suas palavras têm poder. E não existe um versículo bíblico que diga isso. A Bíblia ensina que as nossas orações a Deus têm poder, é completamente diferente. As pessoas fazem isso por causa que os falsos mestres do século XX ensinaram errado. Irmãos, não se preocupem, eu já profetizei na vida de muita gente. Ah, pastor, por que no Antigo Testamento, então, existe texto que manda profetizar? Você falou bem, Antigo Testamento, onde havia um ministério específico dos profetas. E quando ele vai profetizar, ele está profetizando a palavra do Senhor. Deus está dando uma ordem clara, é completamente diferente. Nessa feitiçaria gospel, é o ser humano dizendo que você falar o que é certo vai acontecer. Cuidado. É que nem eu estar amarrado. Fala alguma coisa. Quer ver uma bobeira? Talvez aconteceu com vocês. Uma vez eu estava do lado de um irmão, falei, nossa, essa minha dor de cabeça... Não, essa minha dor nas costas... O que o irmão falou? Irmão, essa dor aí não é sua. Eu não sabia, porque aqui minhas costas que estão doendo. Como não é minha? Amor, tem um estranho morando nas minhas costas. Não, não é isso, piada. Percebe? Feitiçaria gospel. Na verdade, beira, assim, irmãos, com todo respeito, a palavra às vezes é mal compreendida. Mas falar que a doença não é minha é imbecilidade. Sabe o que é imbecilidade? Imbecil é aquela pessoa que não tem conhecimento e não busca o conhecimento. Às vezes a gente entende errado essa palavra. Mas e é mais comum do que você pensa. Entendeu? Diferente de falar, irmão, cuida dessa dor nas costas para não piorar, vê qual é o motivo, vê qual é o problema. Vamos orar para Deus curar. Sendo a vontade dele, ele cura. Porque ele é poderoso, ele é o Deus de milagre. Percebem? Que são coisas diferentes. Como eu posso praticar feitiçaria gospel? Então, assim, muito cuidado. Nós estamos vivendo uma época muito difícil da igreja. Muito difícil, então precisa tomar cuidado. Que mais? Mágico, irmão? Pastor, quer dizer que não pode assistir o Mr. M, irmão? Se é truque, nem sei se ele está vivo, o Mr. M. Se é truque, é truque. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem mágica que não é truque. Tem mágica que é poder demoníaco. Quando você vê coisas passarem da lei da física e você olha bem e vê que aquilo não foi truque, provavelmente tem espírito maligno envolvido.
A Bíblia fala disso. Nós vamos ver nos nossos estudos. Então tem o truque e tem a mágica, que envolve poder. Vou dar um exemplo para você. Como que você acha que uma pessoa deita numa cama de pregos e fica deitada naquela cama 2, 3 meses e não fura a pele dela? Vocês acham que é porque o cara tem couro de tatu? Não, é poder demoníaco, irmãos. Aquilo ali é um sacerdote, foi treinado para aquilo. Existe uma legalidade no mundo espiritual para que ele tenha uma possessão demoníaca no nível tal que até o corpo dele é protegido. Aquelas pessoas que se penduram por ganchos e são lançados de altitude em rituais e não rasga. Como que um corpo de 70 quilos, 80 quilos vai ficar preso pela pele? Não vai rasgar, é poder demoníaco. No nosso país e alguns países, correr descalços 20 metros sob a brasa e não queimar os pés. Fazendo parte de um ritual. Também é poder maligno. Entendeu? Então o que acontece? Você vai falar, cruz credo, fazer o sinal da cruz? Não. Você vai olhar e falar, nossa, aquilo ali é uma prática demoníaca. Senhor, salva aquele povo. Que eles possam parar de acreditar no engano, serem libertos pelo teu poder e crer em Jesus Cristo. Só isso. Como eu costumo dizer, você não tem que ter medo. Quando você chega, quem tem que ficar endemoniado é o capeta. Você não tem que ter medo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entendeu? Tem crente que vê macumba, meu Deus, só falta bater 3 vezes na madeira. Sabe o que eu faço quando eu vejo macumba? Senhor, que o Senhor venha desfazendo todo o mal. Pai, salva essas pessoas. Tanto quem fez, como quem mandou fazer, como para quem foi interessado nesse trabalho. Tem misericórdia da vida deles. Acabou. Não tem, veja, para nós somos cristãos, não tem poder. Contra Jacó, não vale encantamento. Amém? Amém. Vamos seguir um pouco mais. Você vê, o texto é longo. Vocês viram a desossada que deu? 3 versículos. Aí vamos lá. 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Estão vendo o motivo que os povos foram arrancados da terra? Porque eles mancharam a terra com sangue. Mancharam a terra com práticas abomináveis. E aí eu vou te dar a base bíblica. Por que você não tem que fazer parte disso? Versículo 13. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. E aí? Esse versículo vale? Vale ou não? É para quem? Para mim e para você. Você quer ser perfeito diante de Deus? Não se envolva com essas práticas. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Esse texto é para completar o primeiro. Deuteronômio 32. É muito vasto o material. Que o Senhor tenha misericórdia da vida do seu pastor. Versículo 16. Olha que interessante. Irmãos, por que eu peguei essa passagem? Olha para mim. Toda teologia tem que ter pelo menos 2 textos claros, inquestionáveis. Na primeira passagem eu defendi que quando eu pratico idolatria, feitiçaria, eu estou dando culto a demônios. Mas eu preciso de mais um texto para confirmar isso. Amém? Amém. Então vamos lá, Deuteronômio 32, 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Até aqui, olha que interessante, acabei de estabelecer uma doutrina bíblica. Aí olha que interessante, o que é importante saber.
quando eu ainda não era crente, um presbiteriano, na verdade, eu espero que hoje ele seja um presbiteriano, um conhecido meu que frequentava a igreja presbiteriana, fica melhor. Tomara que ele esteja cheio do Espírito Santo lá presbiteriano, entendeu? Ele não era crente, a esposa dele era. Aí um dia eu falei para ele, não, domingo de manhã eu não posso ir. Por quê? Eu falei, porque eu vou na missa. Ele falou, você vai em missa? Você é católico? Falou, sou. Não, mas você não pode, lá tem ídolo. Eu falei, como que tem ídolo? Aí, qual é o problema que tem ídolo? Ele falou, não, está na Bíblia que não pode ter ídolo. Eu falei, ah, que nada, que está na Bíblia, tá louco? O padre usa a Bíblia? Não, está na Bíblia. Aí ele gritou, a esposa dele está no quarto, amor! Aonde que está aquele texto que fala de idolatria? A esposa dele esperou um minuto e falou, dá uma olhada no final da 1 João. E aí ele leu, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí o que eu fiz no dia seguinte, no domingo, fui falar com o Padre Pedro. Chegou o final da missa, falei, Padre Pedro, que história é essa que a gente tem que se guardar dos ídolos? O que o Padre Pedro respondeu? Respondeu na doutrina católica. Falou, é verdade, filho. Idolatria é abominação. Um cristão não pode se prostrar diante dos ídolos. Isso é uma prática muito errada, meu filho. Nunca faça isso, é um perigo. Olha a resposta do padre. Eu falei, mas padre, e os santos? Ele falou, não, isso aí é uma lembrança, é como se fosse uma foto. Nós não adoramos eles. É uma lembrança, foi um herói da fé, e eles são venerados. Essa é a doutrina católica, uma malandragem. Agora eu pergunto, o cidadão comum, quando se prostra diante do ídolo, ele está fazendo pedido, ele está venerando ou está adorando? Se ele está fazendo pedido, ele está adorando. Veneração seria algo parecido assim. Nossa, irmãos, pastor John MacArthur morreu, né? Puxa, a vida daquele homem foi uma bênção para a igreja. Aquele homem, nós sempre temos que lembrar a obra da vida dele. Acho que aí se aproxima mais, né? Entenderam? Agora, a resposta do padre matou a pau. Tanto é que eu levei mais uns 9 meses, porque daí eu fui ler o Novo Testamento, e aí eu entendi que os santos tinham morrido, que Maria tinha morrido e que só era Jesus. Lógico, male male. Fui entender que tinha demônio, entendeu? Male male. Fui levar 7 anos para ser salvo ainda. Mas quando eu li o Novo Testamento, já entendi. Por que que é importante? Eu vou ler um texto para vocês que confirma o que eu estou falando. Salmo 115, é um texto clássico. Abre aí na sua Bíblia. Um texto extremamente importante. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Olha que interessante. A descrição. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam.
Irmãos, aqui está dando a descrição de uma figura humana. Por quê? Porque os católicos dizem que ídolo é o bezerro de ouro. É o deus lagarto da Polinésia. É o deus morcego da Conchinchina. Acabei de inventar um deus. Entendeu? Só que aqui é uma descrição humana. Não pode ter. Aqui entra Apolo, aqui entra Hércules, aqui entra Zeus. Todo o panteão greco-romano. Percebe? Então, assim, cuidado, a coisa é séria. Vamos abrir mais um texto, dá para chegar. Vamos abrir em Atos capítulo 8. Vamos visitar 2 textos aqui para encerrar. Realmente eu vou ter que dividir em 2 palavras. Atos 8. Atos é facinho de achar, fica entre Mateus e Apocalipse. Não, se você abrir em João, vira mais um pouquinho que você chega em Atos. Atos 8, um texto importante. Atos 8, versículo 9. Estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, esse é o grande poder de Deus. Versículo 11, está até grifado na minha Bíblia. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Até aqui. Irmãos, se o povo acreditava nele, os irmãos concordam que alguma coisa esse homem fazia? Se ele era chamado na região como o grande poder de Deus e trazia o povo cativo, concorda que alguma coisa ele fazia? Irmãos, o fato de estar tendo algo sobrenatural não quer dizer que foi Deus. O fato de estar tendo algo sobrenatural quer dizer que existe uma força sobrenatural agindo. Espíritos malignos têm poder. Eu lembro das histórias de missionários presbiterianos e batistas que, quando no século XIX chegaram em territórios da Índia e da China, eles começaram a lidar com essa espécie de mágico, de guru. Homens que chegavam assim, chegavam para você e falavam, ó, pega essa garrafa aqui, na porta da sua casa, vai lá dentro e esconde. Aí a pessoa ia lá e escondia, o cara entrava na casa e achava a garrafa. E aí o que acontece? A tribo achava que aquele camarada tinha poder. Realizavam curas. Lógico, nunca completa, nunca perfeita, nunca libertava a pessoa totalmente. Tudo parcial. A Bíblia me relata que se existe uma doença demoníaca, a ação daquele demônio pode ser interrompida. Jesus fez isso a rodo. Está na Bíblia. Lembra da mulher encurvada? Quem provocou aquela doença? Quando o demônio foi removido, lembra do rapaz que se jogava na fogueira, tentando se matar? Quando o demônio foi expulso, curou. Então, demônios têm poder sobrenatural. Irmãos, guardadas as proporções, as premissas, isso não é regra. É uma área muito cinzenta da Escritura. A Escritura só mostra que eles fazem. E a Escritura só mostra que o poder do nome de Jesus acaba com isso. Mais nada. Como acontece, eles não falam. Eu só tenho informação na história paralela. A própria Bíblia me dá sinal de como esse mágico
aprendeu a fazer esses encantamentos. A Bíblia me dá uma pista no próprio livro de Atos. Nós temos uma pista. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse homem tinha poder. Porque se não tivesse poder, ninguém ouvia. Percebe? Da onde veio esse poder? Vou ler mais um texto, uma pista provável. E vai ser nosso último texto. Atos 19. Versículo 18. Diz assim: e muitos, Atos 19, 18, e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Ao 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Até aqui. Irmãos, 50.000 peças de prata dá o valor equivalente hoje a mais ou menos quase R$1 milhão. Éfeso era a capital mediterrânea da magia. Havia escolas de mágicos. Esses homens, quando se converteram, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir os livros. Por quê? Porque eles sabiam que se mexesse com aquilo que tivesse no livro, você estabelecer contato com demônios. E eles muito rapidamente, provavelmente orientados por algum judeu sábio, entenderam que aquilo era errado. Por isso que os crentes, quando têm material abominável, a melhor orientação é que aquilo seja destruído. Para quê? Para que ninguém adore aquele ídolo e que ninguém pratique aquela literatura errada. Por isso que nós temos o hábito de destruir. Pelo menos essa é a orientação que eu dou. Irmãos, vamos destruir. Entendeu? Se quiser dar para mim que eu destruo. Mas não que o objeto tenha algum poder. A Bíblia fala que o ídolo não é nada. Entende? Uma época muito distante, eu acreditei em objeto maldito, mas a minha teologia era fraca. Tive que aprender, não existe objeto maldito. Senão, quando eu desse uma Bíblia para alguém, o objeto bendito fazia a casa inteira ser salva, só pela presença do objeto. Entendeu? Mas assim, eu creio que essa prática de Atos não pode ser encarada como doutrina, mas o princípio que ela envolve, sim. Se não serve para mim, não serve para o outro. Se eu não posso adorar aquilo, outro também não pode. Se eu não posso ler aquela literatura, outro também não deve. Por isso que eu acho que é uma prática saudável. Amém? Amém. Veja, para fazer o desfecho, nós vamos ter que continuar semana que vem. Irmãos, quanto mais a história humana avança, mais o neopaganismo está invadindo o Ocidente. Nós estamos vivendo em países que o paganismo está em moda. Muitas dessas práticas estão sendo desenterradas. Os filmes, a arte, a mídia. Nossos filhos estão expostos a todo tipo de ensino errado. Aqui na nossa igreja, no culto das crianças, eles foram ensinados sobre Halloween, a origem daquilo. Que aquilo está ligado à adoração a demônios. Por quê? Porque nós não queremos ver nossos filhos servindo a ídolos. É necessário conhecer essas coisas não com medo, mas por uma fé madura, que identifica o certo e identifica o errado. E ensina a sua família qual é o verdadeiro culto a Deus. Sem medo, sem fanatismo, sem temporada de caça às bruxas. Mas como um crente maduro, sabedor, que aquela prática é uma abominação e que a minha Bíblia me orienta a ser perfeito para com Deus. Amém? Amém. Vamos orar?
Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando a perceber as nossas práticas erradas, que nós possamos estar atentos a esse mundo anticristão que nos cerca, que as palavras que o Senhor Jesus proclamou em relação a nós, que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse de todo mal, sejam uma verdade em nossa vida. Senhor, que nós possamos ter uma fé tranquila, inteligente e sadia, onde de verdade o Senhor é o primeiro. Senhor, livra-nos de todo mal. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.